O apóstolo Paulo traz aqui um ensinamento para a gente a respeito da comida que pode ser traduzido em tudo que a gente faz. O pecado não está no comer ou não comer, sim no trazer escândalo. Entendeu? No trazer escândalo. Então, se eu vou fazer alguma coisa que vai escandalizar a pessoa que é fraca na fé, quem é que se escandaliza com as coisas? Quem é fraco na fé. Então tem muita gente aí que vai olhar e vai dizer assim, nossa, olha lá o pastor Sandro tomando uma cerveja, credo, isso é coisa do diabo. Quem é a pessoa que faz esse tipo de comentário? Quem é fraco na fé. Não é quem é crente. Quem é crente não se escandaliza com essas coisas. Porque sabe que o céu não é feito de comida nem de bebida. Entendeu? Não é feito nem de comida, nem de bebida, irmão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, se eu comer carne, escandaliza. E ele está falando hipoteticamente, né? Já entendeu, né? Você já entendeu? Ele está falando hipoteticamente. Se eu comer carne, escandaliza o meu irmão, faz ele pecar, então não vou comer. Então a nossa liberdade é uma liberdade vigiada, irmão. A tua liberdade é uma liberdade vigiada. A gente pode trazer isso para a tua roupa, a gente pode trazer isso para o teu comportamento. Entendeu? Então, nós precisamos ter um comportamento adequado para a nossa vida cristã. Então, veja, o pastor Sandro, que quer, por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo para você. Eu vou chegar no culto para orar por você, daí eu vou pregar, vou de bermuda, por exemplo. Deus vai deixar de usar minha vida porque eu estou de bermuda? Não. Claro que não. É pecado andar de bermuda? Não. Claro que não. Mas vai ter gente que vai olhar o pastor de bermuda na igreja e vai dizer, nossa, isso aí não é de Deus, o pastor está de bermuda, eu fiz o cara pecar. Por que o cara pecou? Porque eu estou de bermuda. Então o que eu faço? Eu não vou na igreja de bermuda. Eu acho que é simples isso aí, né? O que você acha? Não tem... Você acha que tá fácil de entender isso aí, né? Vamos colocar aqui a cerveja, por exemplo, né? Vamos colocar uma cerveja. Você está tomando uma cerveja sem álcool, por exemplo, né? Você não bebe, não toma nada com álcool, assim como eu também não, né? Não tomo nada que tem álcool. Mas aí você está com vontade de tomar uma cerveja sem álcool. Você vai e toma uma cerveja sem álcool. Aí sempre vai ter um imbecil, porque gente que faz isso é um imbecil, né? Ele toma Coca-Cola, que faz mal pro seu corpo, né? Que é um veneno, ao invés de tomar uma bebida, que é considerado um alimento, não sei se você sabe, mas a cerveja, porque ela tem fibra, porque ela tem proteína, porque ela tem, né, uma série de coisas boas pro teu organismo, pro teu intestino, né? O que faz mal da cerveja para você é o álcool. Mas se ela não tem álcool, então ela não faz mal. Né? E aí você está tomando uma cerveja sem álcool, é um exemplo que eu estou dando para você. Aí passa um camarada lá e olha, mas ele não vê. E olha e fala, nossa, os irmãos lá tudo tomando cerveja. E os irmãos estão tomando uma cerveja sem álcool. Você está pecando? Claro que não. Mas daí aquele sem fé lá fora, que tem um monte de gente aí que acha que é crente, mas não é, né? É um sem fé. Vai olhar e vai falar de você. Nossa, olha lá os irmãos sentados na roda dos escarnecedores, tudo tomando cerveja. Entendeu? Daí o miserável vai pecar. Pastor, por que você está xingando? Não estou xingando. Miserável é quem perdeu a graça de Deus. É miserável. Né? E o miserável vai olhar, ver você lá, que você está com os irmãos, querido, ali na boa, tomando uma cerveja sem álcool, todo mundo, dando glória, contando, conversando coisa de Jesus, falando uma boa. Entendeu? E aí o cara vai olhar você tomando aquela cerveja sem álcool, ou mesmo que tivesse, mas vamos dizer que é sem álcool, e vai sair falando, daí fala para todo mundo, nossa, eu vi o pastor fulano e os irmãos lá tudo tomando cerveja, aquela igreja do diabo. Daí o cara pecou contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito Santo, vai pro inferno, porque os irmãos são os homens de Deus, né? Escute bem, pra você ver como o troço fica ruim, irmão. Os irmãos são os homens de Deus, né? Estão ali todo mundo orando, empenhando a sua vida para Jesus, daí vem um miserável de um crente, que é miserável, que perdeu a graça, que não está na presença de Deus, que anda com a língua arrastando o chão, né? Pode ser mulher ou pode ser homem, tanto faz, porque fofoqueiro, o homem é pior do que a mulher, né? Daí a pessoa vai blasfemar contra o Espírito Santo, porque vai dizer que você é do diabo, e quem usa você é o Espírito Santo. Então o que é melhor, irmão? Quando você estiver em público, você não tomar aquela cerveja sem álcool, né, que não tem problema nenhum de você tomar. Pastor, bom dia. Não tem problema nenhum de você tomar uma cerveja sem álcool. Nenhum, dependendo de onde você esteja. Entendeu? Dependendo de onde você esteja. Né? E daí você veja a quantidade de problema que vai gerar por causa de uma atitude sua. Então veja o que o apóstolo Paulo fala. Eu vou começar aqui de volta, ó, no verso 1. Ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O que é a ciência? O conhecimento da palavra.
Quando o cara começa a estudar muita teologia, o cara fica inchado, o apóstolo Paulo está falando. Sim, Willis 60. A gente tem que cuidar mais dos outros do que de nós. É igual dirigir. Andar com Jesus é igual dirigir. Entendeu? O problema não é você, o problema são os outros, que batem em você, que não prestam atenção. É os outros, você tem que cuidar dos outros. Que vão te fechar. Andar com Jesus é a mesma coisa. Porque você, estando fazendo as coisas de boa consciência, você não peca, irmão. Entendeu? Você estando fazendo as coisas de boa consciência, o apóstolo Paulo está falando aqui que comida e bebida não é pecado. Está escrito aqui na Bíblia, eu estou lendo para você. Entendeu? Escute aqui. Eu acabei de ler o texto, o apóstolo Paulo está falando que comer e beber não é pecado. Está escrito aqui, está na Bíblia, eu acabei de ler para você. E ainda tem alguns comentários dizendo, nossa, mas está bebendo cerveja, irmão? Eu acabei de ler para você aqui, que comida e bebida não é pecado. Eu não sei se o que o teu pastor inventou para você na tua igreja, para mentir para você aí, né? Dizendo que isso é pecado. Eu estou lendo a Bíblia para você, o apóstolo Paulo fala que não é. Entendeu? Eu estou lendo aqui para você a Bíblia. Estou ensinando a Bíblia para você. Não estou falando para você o que eu acho. Eu não acho nada, irmão. Entendeu? A Bíblia está falando aqui, ó. Acabamos de falar. Entendeu? Então eu muitas vezes tenho até vontade de fazer algumas coisas, mas eu não faço. Para não gerar escândalo para as pessoas. Mas eu não tenho problema com isso, porque não é pecado. Entendeu? Então a Bíblia diz que beber demais é pecado e comer demais é pecado. Mas você beber e comer não é pecado. Qualquer coisa. Então, veja o que a Bíblia está dizendo. Que o que mata a pessoa? É o excesso da ciência. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas muita gente só cresce no conhecimento. Por quê? Porque o cara só estuda teologia. Mas ele não cresce na graça, ele não jejua, ele não ora, ele não santifica a sua vida. Entendeu? Não faz isso. E aí, irmão, o excesso de conhecimento mata o cara. Chega a ser até, é triste, mas chega a ser até engraçado, né? E Jesus está falando que estudar demais faz mal para você. Então você tem que crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque quando você vai buscando conhecimento, o Espírito Santo vai te ensinando a utilizar o conhecimento adequadamente. Não adianta você ter uma coisa se você não tem outra. Não adianta você só jejuar, orar, se você não estuda, se você não lê a Bíblia, se você não tem conhecimento. Se cada um tomasse conta da sua vida, a igreja ia ser muito melhor. Mas o problema é que a maioria dos crentes não toma conta da sua vida, ele quer tomar conta da vida dos outros. Por que os padres, tendo conhecimento da verdade, não vivem a verdade com relação à idolatria? E continuam ensinando as pessoas errado. Muita gente mandou mensagem, ficou chateado ontem porque eu falei isso, mas é a verdade, irmão. A verdade ofende as pessoas, essa é a verdade. Por que muitos pastores, e eu não estou falando do padre, eu estou falando dos religiosos. Talvez vocês não tenham entendido bem o que eu coloquei ontem aqui. Entendeu? Por que o padre, né, ele sabe da verdade, ele conhece a Bíblia e ele continua ensinando você a ter ídolo, se ele sabe que a idolatria leva você para o inferno? É igual o pastor que sabe que Jesus bebia vinho, porque ele era chamado de beberrão, todo mundo que tem um mínimo estudo de teologia sabe disso, né? Que sabe que Jesus bebia vinho, mas diz para você que beber é pecado. É a mesma coisa. Para santificar a tua vida é necessário jejuar também. O jejum é uma parte da santificação. É a mesma coisa. Então, eu não estou falando mal da figura do padre, não. Estou falando do religioso. E também não estou falando mal, estou falando a verdade. Entendeu? Então, nós precisamos aprender que não adianta você conhecer a verdade se você não vive ela. Ó, pastor, tinha um pastor que falava que pensava em cerveja e tomar sem álcool. Que era para pegar direto e tomar com álcool, porque já pecou em pensamento. Mas quem é que disse, irmão? Tomar cerveja é pecado? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Então veja como tem gente idiota. Eu não vou falar nem maldosa, é idiota mesmo, irmão. Porque esse cara, eu aliás vi ontem um vídeo, o cara mandou pra mim, que numa festa de forró tinha um padre lá, né? Dançando forró com uma moça lá. Eu morri de dar risada, né? Porque o cara dançava pra caramba, padrão, né? E é pecado dançar? Não. E ele tava com a batina, tudo na missa, daí acabou a missa, ele foi pro salão paroquial, do lado tava tendo uma festa e os caras estavam dançando. Tocando aquele né? E o padrão pegou uma irmã lá e dançou. Ele dançou com todo mundo. E eu achei muito engraçado, achei muito legal. E o cara era bom, dançava pra caramba, o padrão, né? Ô, irmão, dançava pra caramba. Pegou a irmã lá e rodou lá, irmão, né? Você acha que aquilo é pecado? Eu acho que não. Mas por que é pecado dançar, irmão? É porque você não dança forró, você não gosta de forró, você vai dizer que dançar forró é pecado? Ou dançando uma lambada é pecado? Ah, uma dança sensualizada. Talvez a sensualidade esteja nos seus olhos. Talvez a sensualidade esteja nos seus olhos, porque a moça é uma moça bonita,
E eu ri pra caramba, né? Eu acho muito legal, né? Ri pra caramba. Não é a minha, né? Só aqui do sul a gente tem um costume diferente, né? Aqui na minha idade, a gente dançava dança gaúcha, né? Dança de salão, é diferente, né? Mas eu sempre dancei bastante e gostava bastante de dançar. Gosto, nunca mais fiz isso porque não tive mais oportunidade, né? Entendeu? É o que eu tô falando pra você. Jesus era chamado de beberrão. Ele mesmo disse. Ele disse: veio o João Batista, que não comia e não bebia. E aí veio o filho do homem, que é ele, que come e bebe. E vocês dizem que eu sou comilão e beberrão. Tá escrito na Bíblia isso, gente. Ninguém precisa advogar nada pra ninguém. Então, muitas vezes, a maldade está nos olhos das pessoas e não no coração de quem está fazendo determinada coisa. Então, o problema é o teu coração, irmão. O problema é o teu coração. O problema não é o padre que vai no baile, no momento, vai no casamento e dança. O problema é o padre que, escondido, peca com outras coisas. Ou o pastor, né, que está na igreja em banco santo, usa aquele ternão, aponta todo mundo, mas dentro da sua casa bate na sua mulher, né? É um exemplo hipotético aqui que eu estou dando, eu não estou dizendo que alguém fez isso, é um exemplo hipotético. Bate na sua mulher, né? Sai com outras mulheres, tem um relacionamento lá fora, escondido, ninguém vê. Você entendeu, irmão? Então, a tua santidade ela vai estar dentro do teu coração. Então, você tem que parar com esse estereotipo religioso que você aprendeu, que não é bíblico, irmão. Não é bíblico. Isso não existe na Bíblia. Essas coisas que esses caras falam. Você está entendendo? Então, a gente não pode ser hipócrita, porque a hipocrisia vai levar você para o inferno. Então, você prega uma coisa, vive outra. Prega uma coisa, vive outra. É isso aí, irmão. Os olhos são as candeias da tua alma. Se teus olhos forem maus, agora se os teus olhos forem bons, se eu falar para você, você está falando do cara que bebe demais. Se eu falar para você da falta de educação que as pessoas têm com os obreiros da igreja aqui, você cai para trás. Quando a gente faz uma coisa e o pastor fala para os obreiros assim, ó, não deixa as pessoas virem aqui. Vou dar um exemplo para você, não deixa as pessoas virem aqui, porque aqui eu vou fazer isso aqui depois, tá bom? Tá bom. Aí quando as pessoas estão vindo, o obreiro falou, olha, o pastor pediu para vocês não virem aqui. Ela falou, cala a boca, rapaz, nem te conheço. Eu vou sentar aqui e não quero saber. As pessoas fazem isso dentro da igreja. Você quer saber? Brigam com os obreiros, xingam. Vocês não têm noção. Entendeu? Se vocês vissem as coisas que acontece dentro da igreja, vocês vão cair para trás, irmão. De ver o que as pessoas fazem dentro da igreja com os obreiros da igreja. A falta de educação, a falta de respeito. Vocês não têm noção, irmão. As coisas que acontece dentro da igreja. Vocês não têm noção. E daí as pessoas vêm falar que você está bebendo uma cerveja, você vai para o inferno. Eu estou ensinando vocês. Que você precisa entender que Jesus está olhando o teu coração, irmão. Fala para uma pessoa dentro da igreja não, para você ver. Que veio no culto, que está dentro da igreja, para determinadas pessoas. Não. Você vai ver o que você vai escutar. O que as pessoas vão falar para você. Você não tem noção, irmão. Entendeu? Então você vai falar da pessoa que bebe. Ah, eu não bebo. Não bebe, mas não tem educação, não tem respeito. Entendeu? Come demais. Você não quer ver se for falar do filho da pessoa, por exemplo. Né? Do filho da pessoa. Não se comporta, por exemplo, na salinha. Já teve gente, por exemplo, que o filho da irmã fez uma determinada... Aconteceu uma vez na nossa igreja, eu vou contar para vocês. O filho da irmã fez um negócio lá. Daí a obreira que está na salinha, deixa eu falar para vocês, na nossa igreja, irmão, a salinha é para as crianças pequenas, não é escolinha. Nós não temos escolinha bíblica na nossa igreja. Nós temos salinha para as crianças até 7 anos, que ainda não tem discernimento para ficar no culto, elas ficam na salinha brincando, fazendo lanche, não fica lá estudando, lendo a Bíblia, nada disso. Quando ele tiver a idade adequada, ele vem para a igreja e assiste o culto. Ok? Nossa igreja é bíblica. Não tem escolinha para criança. Ah, escolinha para criança aprender. Não, você aprende no culto junto com todo mundo. E uma vez aconteceu uma situação que o filho da irmã, já acho que com 8 anos, eu me lembro, 7 para 8 anos, fez uma malcriadagem, vamos colocar assim, né? E a mãe, né? A obreira saiu e chamou a mãe. E disse, olha, o teu filho vai ter que ficar aqui com você, porque o teu filho não tem educação, tá batendo nas crianças. A mulher entrou na igreja e disse, filho, você tá fazendo isso? O guri olhou para a obreira e disse, é mentira dela, mãe, é mentira, eu não fiz. Sabe o que a mulher fez, irmã? Da igreja. Ela pegou a mão do guri e falou, meu filho, então vamos sair dessa bosta aqui e vamos embora. E saiu, me xingou e foi embora da igreja e não voltou nunca mais. Você não tem noção do que a gente passa na igreja. Você não tem noção.
Você vai falar pra mim, pastor, mas o irmão bebe, o irmão tem tatuagem. Irmão, tem muita gente dentro da igreja que não bebe, que não tem tatuagem, que não tem a menor possibilidade, não tem amor pelas pessoas, não tem respeito, nada, irmão. O povo tá andando pra você. Primeira vez que você falar não ou fazer qualquer coisa que ela não gosta, ela vira as costas e vai embora. Entendeu? E ainda sai falando mal de você. Não vou mais naquela igreja, porque os irmãos tratam mal nossas crianças. E o piá mentiu na cara dura. Mentiroso. Tinha um monte de gente lá, né? E o que você vai fazer? Entendeu? Então, fácil é você falar. Falar é fácil. Eu já disse pra você que até papagaio fala. Entendeu? Até papagaio fala. Então, a gente vive situações difíceis na igreja. Não é fácil, irmão. É difícil você trabalhar com as pessoas. Entendeu? Não é fácil.